Olá, está no ar o TV Câmara Entrevista. No programa de hoje vamos falar sobre a nova ilha de Porto Alegre. O ponto apareceu em meio a Guaíba na última semana, na costa da Ilha das Balseiras, e já está dando o que falar. Para entrarmos em detalhes no assunto, participam do programa o biólogo Francisco Milanês e o professor do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da URGS, Maurício Paixão. Fique ligado então na nossa conversa para entender o fenômeno. Bom, professor Maurício, muito obrigada por estar aqui conosco hoje. É um prazer ter você aqui no programa. Olá, obrigado pelo convite. Agradeço a oportunidade de estar participando dessa discussão tão importante para a sociedade gaúcha. Muito obrigado. Igualmente, muito bom receber também o senhor Francisco, que é biólogo, arquiteto também, e para conversar então com a gente sobre esse assunto. Prazer estar aqui na TV do povo, né, porto-alegrense. Bom, já vamos começar direto com uma explicação mais geral, né? Pedir para o professor Maurício nos contar exatamente o que é essa ilha. É uma ilha mesmo? Como é que ela se forma? Então, esse local que a gente está chamando de ilha, né, ou a nova ilha, ela é, na verdade, um local em que tem uma maior propensão a sedimentação, ou seja, os sedimentos que são transportados aí pela bacia do Guaíba, eles acabam se acumulando em alguns pontos, e como reflexo dessa acumulação a gente percebe alguns bancos de areia, ou até mesmo o que o pessoal está chamando agora de ilhas, né? Então é justamente, assim como a gente tem processos de erosão, tem processos de transporte dos sedimentos, chega um momento em que vai ter a deposição desses sedimentos em alguns locais. As próprias ilhas do Guaíba, elas são locais que propensos à ocorrência de deposição, tanto que elas se formaram ali durante eventos passados, né? E agora o que a gente está vendo é a manifestação dessa deposição de sedimentos. Passar diretamente então para o Francisco, eu pedi para o senhor nos comentar assim, representa algum tipo de mudança para o Lago Guaíba ter essa nova ilha? Não, absolutamente não, porque essas ilhas são ilhas móveis. As ilhas do Delta, o arquipélago, é um arquipélago móvel. Ele é fruto de uma hidrodinâmica, do movimento das águas trazendo os sedimentos, que as próprias ilhas criam novas formas de deposição. Para explicar isso melhor, tipo, se a gente usa um carro, o ar vai depositar no vidro de trás, geralmente, dependendo do formato do carro, vai depositar poeira, né? E todo mundo acha estranho atrás. Então, a mesma coisa, aquele efeito da aerodinâmica força ali a deposição. Na hidrodinâmica, os rios vêm, o delta, formação, e esse sedimento acaba protegido pelas ilhas se depositando na continuação. É uma coisa natural. Certamente ela foi incrementada pela grande erosão que aconteceu com a enchente agora, como também as próprias ilhas tiveram deposição de sedimento enorme nas próprias ilhas. E essas ilhas são ilhas que requerem todo um know-how de viver, eu diria, que os açorianos dominam há muitos anos, né, os pescadores, porque elas são ilhas móveis. Elas têm desgaste conforme ventos, água, etc., elas vão se transformando, mudando de lugar. E parte disso aí sim, que ajuda a retenção e a estabilização dessas ilhas, é a parte natural, os seres vivos que ali habitam, as plantas, mas não só as plantas, desde as bactérias que criam serosidades e vão fazendo retenções, né, e organizando o solo. Então isso tudo é um conjunto bem complexo, né? Mas é uma coisa natural, como disse bem o Maurício. E Maurício, o Francisco comentou que pode ter, então, uma relação com a própria enchente, né, que aconteceu agora em maio, uma grande tragédia aqui no nosso estado. Antes mesmo da questão da enchente, já se tinham relatos de existir esse banco de areia ali naquele local, mas muito menor. E agora, o tamanho estimado ali, pelas últimas notícias que eu vi, ali cerca de 70, 80 hectares. Como que aconteceu esse aumento? Tem essa relação mesmo com a enchente? Sim, existe essa relação com a enchente, com todos os processos que acontecem na bacia hidrográfica, né? Então, se a gente pensar em toda a bacia hidrográfica que entrega água aqui para a região do Guaíba, ela entrega também sedimentos, né?
Então, a partir do momento em que a gente tem processos erosivos diversos, né? Se a gente olha nas regiões de cabeceira, teve uma quantidade muito grande de deslizamentos, de fluxos de detritos que entregam sedimentos para o rio. Esse sedimento ele é transportado ao longo da bacia hidrográfica e ele precisa se depositar em algum local, né? Esse transporte e a deposição estão muito associados à velocidade do fluxo e à energia do canal, a energia capaz de levar esse sedimento para pontos cada vez mais ajusante da bacia, né? Até que chega um momento em que essa energia de transporte ela reduz a ponto de aquela partícula não conseguir ser transportada e aí ela deposita. A gente vai observar processos de transporte e de deposição de sedimentos ao longo de toda a bacia e o que a gente vai observar nas regiões mais de cabeceira, essa deposição ocorre a partir de blocos maiores. E aí o tamanho dos sedimentos ele vai reduzindo à medida em que você vai percorrendo a bacia, até que no final tem partículas menores que precisam de menos energia para ser transportadas, mas quando chega aqui na região do delta, como o Francisco comentou, já as condições de escoamento são diferentes, reduz a energia capaz de transportar a partícula e a partícula se deposita, né? Então existe sim essa associação com a enchente, mas com todos os processos erosivos que acontecem na bacia, né? E o principal agente erosivo é a água. Então choveu muito, a gente tem perda de solo por erosão ao longo de toda a bacia, né? Pela ação da chuva. Essas partículas são entregues para o rio e esse rio transporta então até chegar nesse local de deposição. A próxima pergunta, eu gostaria da opinião de ambos, começando pelo Francisco. Tem como se prever se deve aumentar ou diminuir o tamanho desse banco de areia ou dessa ilha? Bom, tem como prever, sim, mas claro que isso requer, de certa forma, um estudo reduzido, o IPH é especialista nisso, né, para entender bem a dinâmica. Porque acontecem coisas surpreendentes, né? A gente olha, em princípios gerais, tu sabe mais ou menos aonde tem a se depositar ou não, mas isso precisa de estudos específicos, num modelo reduzido ou uma outra coisa. De qualquer forma, é como o clima, né? A gente prevê, mas não a precisão sempre tem surpresas, porque é um sistema muito complexo. É importante dizer que essa ilha é financiada pelo desmatamento e a desestruturação das encostas da serra, das matas ciliares. Então, o solo que as pessoas não têm agora para plantar, porque desmataram e usaram uma agricultura incoerente, para não dizer não inteligente e ultrapassada, né? Esse fato, elas agora estão empobrecidas com subsolo nas propriedades dela e o solo fértil delas está aqui. Então, é um financiamento delas, a riqueza delas está aqui. E o mais importante que eu vejo, assim, não são os processos naturais, que eles acontecem em velocidades diferentes, né? Sempre a erosão é natural, uma pequena erosão. A grande erosão, é o que está acontecendo, é uma coisa antrópica, uma coisa de origem humana, de mal administração da nossa própria agricultura. E também das cidades, né? Que existe erosão urbana aí, que é uma loucura, entupindo drenagem das cidades, por incompetência em obras, por não trabalhar com seriedade o solo nu e etc. É a mesma questão da agricultura, só que na versão urbana. Mas é importante dizer assim, ó, esse sofrimento e essa perda toda é fruto de uma incapacidade de pensar e olhar maior as questões, sabe? Que a gente quer o miudinho, quer, sabe, o dinheiro que vai ganhar aqui e não enxerga um pouquinho adiante e acaba, às vezes, tendo surpresas muito desagradáveis, como foi essa enchente, que, diga-se de passagem, não é uma exceção. Nesses milhares de anos que formaram essas encostas, já aconteceram muitas outras chuvas maiores, só que não aconteceu essa erosão, que não tinha o ser humano aí destruindo a floresta primária, que praticamente é ausente, praticamente não existe, eu já disse isso, até fui contrariado por uma pessoa que deveria ser especialista, e ela estava errada. Ela mostrou deslizamentos
em mata primária, que não era mata primária, né? Porque as pessoas que não conhecem não são obrigadas a conhecer a área. Mata primária é uma coisa, nós temos uma floresta umbrófila mista, que é a mata de araucária, né? E uma mata primária sem araucária não é mata primária. E ela é sem araucária, sem caneleira, sem todas as madeiras importantes que reteriam aqueles deslizamentos. E os deslizamentos são em matinha de 30 anos, 40 anos, entendeu? Que na verdade foi toda devastada, tiraram toda a madeira e ficou verde. As pessoas olham e acham que aquilo é um mato, né? A maioria das pessoas sequer conhece o mato primário. Então é isso que a gente tem que entender. O ser humano tem dificuldade de pensar que existem coisas que ele não compreende. Sabe? Então ele é limitado sempre pelo seu óbvio. Seu óbvio é, isso é um mato que eu tenho no pátio. Não, tu tem 3 ou 4 frutíferos, não um mato, entendeu? Um mato não é uma, sabe? Então uma floresta é um processo muito requintado que por milhões de anos evitou esses deslizamentos e fez a construção do solo, que é uma coisa demoradíssima, riquíssima da serra, o solo fertilíssimo, de base basáltica e argilosa, né, por consequência, e as pessoas acham que isso aí é um processinho assim, sabe? E não é. Então a gente tem que aprender com esse desastre, é isso que eu quero dizer, a humildade humana de entender que um especialista numa área não entende um processo complexo. Nem um especialista, muito menos a pessoa que está na rua dando palpite. Eu vi gente dizendo, tem que dragar a ilha. As pessoas não têm noção do que seria o preço para dragar o estado inteiro. Não existe em nenhum lugar mais rico do mundo se faz isso. Então, são coisas idiotas que são ditas constantemente, que nem aquele canal ligar o Lagoa dos Patos ao oceano, que seria um desastre espetacular, sem sequer drenar uma gota d'água. Então, são coisas assim, a gente tem que, é o que eu digo, vamos respeitar a nossa própria ignorância e vamos estudar mais, com profundidade, usar o nosso conhecimento acumulado, seja de pH, seja o Centro de Ecologia da URGS e tantos outros lugares, mas eu digo que são referências, né, para se fazer coisas sérias e não projetos de distribuição de dinheiro para enxugar gelo. Enxugar gelo significa gastar dinheiro em algo que vai acontecer igualzinho. É como tu enxugar um gelo, né? Dragar rios sem conter erosão, tapa direto. Ele pode falar muito bem porque ele estuda sedimento. A quantidade de sedimento não há quem drague, entendeu? Então eu estou enxugando gelo, estou rasgando dinheiro. Nós temos que investir em conter erosão e não em ficar dragando. Claro, um canal que precisa num local para impedir o funcionamento do Porto de Rio Grande, o de Porto Alegre, isso são coisas. Mas as pessoas falam assim. Então a gente tem que... Nós estamos na época dos grandes sabedores públicos que não sabem coisa nenhuma e afirmam com veemência. Então nós precisamos aprender a ouvir mais e falar menos. Já posso diretamente passar a palavra para o professor Maurício, imagino que queira acrescentar na fala do Francisco. Com certeza. A gente tem possibilidades diversas, né? É possível prever a formação dessas ilhas e locais mais suscetíveis à acumulação de sedimentos. Existem alguns caminhos, né? A gente pode seguir ou o caminho dos modelos reduzidos, como o Francisco comentou, e que o IPH tem um amplo histórico de trabalhar com modelos reduzidos, que nada mais são do que reproduzir uma tentativa de reproduzir a realidade numa escala menor e como consequência mais controlável, né, com as variáveis sob controle. A gente tem o caminho da modelagem computacional, que é a utilização de softwares para tentar fazer a predição desses locais, que seria talvez um caminho um pouco mais simplificado do que a modelagem física, que te dá uma resposta mais rápida do que montar todo um modelo físico. No entanto, a gente precisa de informação que normalmente não está disponível ou que ainda não se tem. Então a gente precisa fazer um monitoramento amplo das condições ambientais das mais diversas possíveis para tentar os dados, né? Produzir os dados para tentar começar a fazer considerações, né, sobre esses locais. Então eu concordo muito com o Francisco quando ele diz que a gente precisa
controlar os processos erosivos, né? A gente precisa de práticas conservacionistas na bacia hidrográfica se a gente quiser, lá na saída dela, reduzir a quantidade de sedimentos que estão chegando. Esse foi um evento bastante extremo, que no nosso tempo a gente não estava acostumado, né? Então, se olhar aí nos últimos, talvez 200 anos, 300 anos, a gente não tem registros como esse, mas se olhar num tempo maior, né, se a gente amplia para um tempo geológico, certamente a gente tem eventos como esse, talvez maiores, talvez até muito maiores. Então, eu acho que um ponto importante dessa discussão é que, nesse cenário de mudanças climáticas, eventos como esse serão mais comuns. E sendo mais comuns, a gente precisa se preparar melhor para lidar com eles, né? E isso passa por práticas conservacionistas na bacia hidrográfica, isso passa por preservação ambiental, isso passa por fortalecimento de proteção e defesa civil, por conscientização ambiental, por educação ambiental, importantíssima nesse momento que a gente está vivendo, né? Então, eu vejo com muita cautela toda a solução mágica que aparece nesses momentos, né? Parece que muitas pessoas têm a solução, mas se fosse tão simples, isso já teria sido feito anteriormente, né? Então, eu insisto bastante que a gente precisa fazer monitoramento ambiental, né? E aí, eu especificamente sou da área de recursos hídricos, mas não é fazer monitoramento apenas da água, dos sedimentos. A gente precisa fazer um monitoramento ambiental amplo, extensivo, com resolução adequada das informações para poder entender um pouquinho mais desse sistema tão complexo e dessa situação tão extrema que nos trouxe danos gigantescos aí para a sociedade gaúcha. Uma das minhas perguntas, Francisco, que eu tinha planejado para depois, seria justamente se esse acúmulo desse sedimento, se essa criação do banco de areia ou da ilha seria de alguma forma prejudicial ao meio ambiente, ao ecossistema ali do lago, mas pelo que o senhor comentava, então, na verdade é uma consequência de erosões, enfim, de outra questão que é prejudicial ao meio ambiente. Sim, bem importante essa sua pergunta, porque, na verdade, a ação antrópica causou o dano para nós, a destruição. Eu reafirmo várias vezes isso, porque é importante a gente saber, porque às vezes a gente se sente impotente, né, diante de coisas da natureza. Só que tem coisas da natureza que não são da natureza, são antrópicas, são criadas por nós. E esse é o problema que nós criamos. Isso aí teria uma destruição ambiental infinitamente menor, talvez até desprezível, não fosse a forma como nós estamos fazendo, trabalhando o campo. E aí eu incluo os desmatamentos, incluo uma agricultura de solo nu, incluo drenagem de várzeas. As várzeas são lugares de amortecimento de água. Nós destruímos eles, que o rio cria. O rio cria para proteger a própria natureza, porque senão ele ia arrancar a própria mata ciliar. O que eu quero dizer para as pessoas? Quando vem uma enxurrada forte dessas, as árvores são arrancadas na beira do rio, que seria a mata ciliar, é a mata que protege o rio. Para que isso não aconteça, existem as várzeas criadas pelo próprio rio, onde ele extravasa e a água é retida. Quando a água é retida, fica ali presa, rio abaixo tem menos água, tem menos enchente, entendeu? A água fica retida ali, além de tudo ela é retida fertilizando aquele solo, reforçando, recarregando o lençol subterrâneo. Então é toda uma coisa da natureza perfeita. Então tudo aquilo que a gente não conhece, então aqui vai um conselho, tudo aquilo que a arrogância humana não conhece, que a ciência, a técnica não dominam, a gente tem que ouvir a natureza e copiá-la, porque aí a gente vai cometer erros muito menores. Não vou dizer que a gente não cometa erros, até porque isso é natural da vida. Agora, catástrofes já é uma coisa ligada à burrice, né? Então, nós drenamos as várzeas para plantar soja, milho, sei lá o que é. O rio joga a água para a várzea para diminuir a enchente, para reter água, e a várzea foi drenada pelo homem e joga de volta para o rio.
acelera a enchente. Aí vem as pessoas e dizem agora, não, mas tem que dragar o rio. E o processo, que foi lançado pelo governo do estado, é começar pelos projetos pequenos. Isso significa os corpos d'água pequena, significa lá em cima. Se eu dragar lá em cima, eu vou acelerar a chegada d'água aqui embaixo, a enchente vai ser maior. Isso é de uma estupidez, assim, rotunda, do tamanho dos microcérebros que pensaram isso, entendeu? Então, a gente é uma coisa muito delicada. Não, eu não estou dizendo que, eu sei. Não, nós temos que pensar juntos, muitos juntos, porque qualquer arrogância de um especialista pode causar problemas gigantes. Esse é o problema da nossa sociedade. Nós temos que pessoas com competência juntas pensando para resolver. Uma das coisas que é importante, só para responder essa questão da dragagem que está na moda, né? Então acho que é bem importante a gente lidar aqui na casa do povo, o rio draga, não precisa dragar. O rio draga, ele vem dragando há milhares de anos. Ele construiu aquelas valetas, o rio foi criado pela água, pela natureza. O rio protegeu com as matas ciliares, criou as várzeas para extravasamento, sabe? A natureza fez perfeito. Nós chegamos aqui, na cidade nós pegamos a várzea, drenamos e vendemos para as pessoas pobres, que não tinham recurso, aí elas sofrem esse horror de destruição que aconteceu. No campo, que não aparece tanto, mas é mais perigoso, porque o campo é a maioria da área, né? Nós drenamos, para plantar. Em vez de, por exemplo, poderia plantar arroz nas várzeas, eu não estou dizendo que isso deve ser em todas as várzeas, mas muitas poderiam se plantar arroz, o arroz reter água. Pode até perder a plantação de arroz, que não é importante numa enchente, mas retém água. Agora, quando eu dreno, a drenagem é a coisa mais... Então, se a gente não sabe como fazer, vamos imitar a natureza, vamos recriar as coisas que foram destruídas, como mato ciliar, vamos criar mangues artificiais, zonas de retenção artificiais, né? E isso sim seria um investimento importante, que agora está rolando bastante dinheiro federal aí para ajudar o Estado. Isso sim seria uma coisa para o futuro, para que nós não tenhamos o mesmo sofrimento agrícola, industrial e populacional, porque as pessoas perderam casas, muitas indústrias foram destruídas, depósitos foram destruídos, né? E no campo foi uma destruição geral de fertilidade, de perda de solo e de inundação também, né? Tem gente que colheu, perdeu o que estava no silo porque inundou, perdeu o que estava no campo porque destruiu, sabe? Então, tá errado. A única coisa inteligente que nós precisamos fazer é mudar. Porque se a gente seguir fazendo o mesmo, nós vamos ter o mesmo resultado. Essa é a coisa mais simples sobre a vida. Se tu cometer os mesmos erros, tu vai ter o mesmo resultado. E me parece que as pessoas querem reconstruir o Rio Grande do Sul igual. E nós poderíamos dar um salto de qualidade em direção à agroecologia, agrofloresta, milhões de coisas que iam reduzir essa erosão, né? Recriação de áreas, né, de florestas que não poderiam ser tiradas mesmo, e pegar áreas de amortecimento. Por exemplo, uma cidade pode ter um parque inundável. Tu já faz o projeto do parque para ser inundado. Então ele inunda, fica 20 dias debaixo d'água e não perde nada, porque ele foi pensado para isso. E o que ele é? Uma zona de retenção. Ele evita que lá embaixo tenha mais inundação, né? Porto Alegre tem isso. Então, são coisas simples que podem ser feitas, não é jogar área fora, não é nada. São áreas extremamente úteis de proteção às cidades e proteção à população, porque a cidade é da população, né? Não é justo que uma população... Eu nem vou entrar no mérito de cidades que eram para estar protegidas, como Porto Alegre, e não foram, e as pessoas perderam suas casas porque não foi feita a manutenção do sistema de proteção. Nem vou entrar nisso, porque isso aí é uma coisa que tem que ser investigada. Isso não é uma questão científica, é uma questão policial, eu acho. Mas é isso, acho que... Complementando, né, a gente, se pensar em fenômeno natural e desastre natural, e aí daqui a pouquinho eu vou problematizar o termo desastre natural, mas por enquanto pensar nessas duas situações, né? Inundações sempre existiram, deslizamentos também, fluxos de detritos também. Então, um fenômeno é só um fenômeno. A partir do momento que esse fenômeno impacta na sociedade, quando tem essa sobreposição do fenômeno natural causando prejuízos, aí é que a gente vai ter o desastre
que comumente se chamava desastre natural, mas como ele, sem a composição social, ele não seria um desastre, então vem a problematização do termo desastre natural, né? Então existe uma corrente de pesquisadores, uma linha de pesquisadores que diz que não existe um desastre puramente natural, justamente porque tem a componente social que o Francisco mencionou agora há pouco, né? Então, até dentro dessa problematização dos termos, já que não existe um consenso e a gente não trata disso de forma ampla, como nós estamos em Porto Alegre, a gente está enxergando a região metropolitana, é o local com maior número de habitantes, é a região com maior número de habitantes no estado. Às vezes a gente se refere a esse fenômeno como as enchentes ou como as inundações, mas é uma série de eventos hidrológicos extremos que causaram diversas situações de desastre no estado, né? Então, eu tenho até um pouco de dificuldade ao modo como eu vou me referir ao que aconteceu a partir de final de abril, início de maio e que vem trazendo reflexos agora. Ultimamente eu tenho utilizado o termo desastre de 2024, que acho que engloba um pouquinho de tudo o que a gente vem vivenciando, né? Então, queria, enfim, só trazer esses termos para a discussão, para a gente poder, enfim, discutir que um fenômeno é apenas um fenômeno. A partir do momento em que a gente começou a ocupar os locais em que esses fenômenos aconteciam, nós passamos a sofrer as consequências desse fenômeno, né? Então, acho que a gente tem mesmo um espaço de fazer uma retomada do Rio Grande do Sul de uma forma ambientalmente correta, sustentável, resiliente também, né? Não basta a gente reconstruir igual ao que era antes, né? Igual ao que era antes a gente já sabe que os efeitos podem ser os mesmos, né? Aproveitando, professor, já pedi para o senhor também opinar sobre a constatação do Francisco, sobre essa questão da dragagem, do desassoreamento. O senhor se posiciona de qual forma? Concorda com ele? Discorda? Concordo. Eu vejo... Bom, primeiro que o custo para fazer dragagem é extremamente elevado, né? Então, a dragagem para manutenção de canal, para manutenção da navegação, me parece bastante adequado e necessário em diversas situações, né? No entanto, me parece que existe um certo temor na sociedade de que tenha um acúmulo gigantesco de sedimentos na região do Guaíba que impeça o Guaíba de fluir, por exemplo, né? E que aí sim seria uma situação muito emergencial de, nossa, a gente precisa ajudar o Guaíba a fluir. Mas eu não vejo essa situação efetivamente acontecer agora, né? Tem a nova ilha, ou o novo banco de areia, ou a continuação da ilha, ou o alargamento da ilha. Ou nem tão nova, né? Ou nem tão nova, né? Mas ela não impede o escoamento do Guaíba. Então, acho que existe um pouco de um imaginário popular, talvez, de que, bom, se eu tenho um acúmulo naquela região, vou ter acúmulo em toda a seção transversal do Guaíba. E isso não é necessariamente uma verdade, né? A gente precisa fazer estudos na região para poder constatar se houve mesmo ao longo de toda a seção transversal ou não, o que eu particularmente acredito que não. E se tem algum ponto específico que impeça um uso múltiplo desse corpo hídrico e que necessite uma ação pontual, né? Então, eu não vejo, nesse momento, uma necessidade quase que iminente assim, de dragagem, enfim, desses locais, né? Obviamente, me solidarizo com as perdas que as pessoas tiveram, né? E a gente percebe acúmulo de sedimento gerando danos ali na Ilha da Pintada, locais com 2 metros, 2,5 metros de deposição de sedimentos, né? Mas
como eu comentei anteriormente, essa região ela é uma região de deposição de sedimentos, então também é esperado que isso aconteça naqueles locais. E uma vez que eles estão habitados, a gente precisa aprender a lidar melhor com esses fenômenos, né? Então, e um ponto interessante disso tudo também é que a experiência com o desastre nos ajuda a lidar melhor com desastres futuros, né? Então, Deveria, né? Via de regra funciona, né? Não, se a gente reconstrói igual, aí vai ter o mesmo. Se reconstrói igual, vai... Se a gente aproveitar a experiência, sim. Mas se a gente aproveita a experiência, ou nunca se falou tanto, por exemplo, em nível do Guaíba, qual era a cota de inundação, se ter trocado a régua de lugar ajudou a interpretar melhor ou não as cotas de inundação. Então, essa é uma discussão que é super rica, né? E que não acontecia antes na cidade. Sim. Então, acho que esse é um momento também de fazer sensibilização ambiental, de ensinar hidrologia buscando prevenir desastres, né? Eu tenho certeza que muitas pessoas que moravam no bairro Maitá, por exemplo, que foi um local que eu tive bastante contato, enfim, muitas pessoas não acreditavam ser possível a água chegar lá, né? E aí até tem aquela questão do dilema do dique, né? De você, enfim, se sentir protegido, mas tinha muitas pessoas lá que nem sabiam que tinha o dique ou como que era a funcionalidade. Mas por estarem relativamente afastadas do rio, não imaginavam essa possibilidade, né? Então, certamente, a partir desse evento, as pessoas vão conseguir perceber melhor o risco ao qual elas estão expostas, né? Gostaria de acrescentar alguma coisa, Francisco? Eu admiro e partilho com o Maurício o otimismo, mas a minha experiência me obriga a dizer o seguinte: a gente fica empolgado, eu sou uma pessoa muito otimista, eu digo, agora nós aprendemos, nós vamos mudar, e a gente vê a coisa sendo reconstruída exatamente igual, sabe? Então, eu não passo a ser pessimista, eu só digo o seguinte: não está mudando, não serviu nem esse. A vida é assim, a natureza, ela nos proporciona experiências, oportunidades. A gente chama de sofrimento, chama como quiser, isso é uma interpretação, mas ela, experiência. Quando a gente não aprende, ela vai proporcionando cada vez experiências mais fortes, até que o cara aprenda ou acabe. Eu diria o exemplo que nós estamos fazendo quando a gente reconstrói as casas no mesmo lugar, sob o mesmo modo. Por exemplo, na Amazônia, as pessoas moram em palafitas, porque elas sabem, conhecem e aprenderam com os índios e muitos anos de experiência, os movimentos do rio. Então, as casas, as ilhas, quem quer fazer casinha de cidade, como fizeram, mansões nas ilhas, deveria ir, como eu digo, vai para Camboriú, entendeu? Quem gosta de cimento, vai para Camboriú. Mas não vai estragar as outras praias que sobram, né? Então, não vai para ali, porque ali é um lugar que tem que ter uma forma de morar diferente. Por isso que eu digo, os açorianos, que já tinham experiência em ilha e que eram pescadores, sabiam. Agora, se os netos deles estão resolvendo fazer casinha igual à cidade, vão se dar mal, porque ali é um lugar dinâmico, entende? Que não oferece esse tipo de oportunidade de construção. Para cada lugar precisa uma arquitetura, tanto climaticamente como hidricamente, etc. E isso é uma questão. E a questão bem importante, que eu estou insistindo, porque eu estou muito preocupado, eu estou vendo os movimentos, e a gente começa, com o tempo, a ver os movimentos de... Então eu vejo agora esse... Primeiro era o clima, era El Niño. Desde setembro do ano passado a gente está dizendo, não é El Niño, não vai ser só essa enchente, virão outras e maiores. E vieram. Não adiantou nada, porque as pessoas não fizeram nada. Mas diziam que era El Niño, não é El Niño, é El Hombre. El Hombre é outro nome, entendeu? El Niño existiu sempre, não tinha enchentes. El Niño é uma forma como funciona o clima. Perfeito, maravilhoso, importantíssimo de estudar. Mas os eventos climáticos que estão mudando, e mudando a frequência, mudando, são
uma novidade, de uma mudança que nós fizemos. E a gente tem que pensar nisso. Segundo lugar é o seguinte, eu pergunto para as pessoas entenderem por que ele é tão chato, ele acha que tem que fazer diferente. Tu fuma. É uma escolha não muito inteligente, eu fumei, não posso falar, abandonei, isso eu posso. Mas tu fuma. E aí tu desenvolve um câncer de pulmão, que é uma coisa totalmente relacionada com isso. Né? Tá nas carteiras de cigarro, não é nenhuma novidade. Muito bem. E aí tu vai levar um susto, vai fazer uma quimioterapia, vai fazer todo o sofrimento, vai mudar a tua alimentação, vai aprender, vou fazer uma ginástica, vou parar de fumar. A minha pergunta é o seguinte, conseguiu controlar o câncer, tu vai voltar a fumar? Comer as mesmas porcarias? Ficar sentado o dia inteiro? Então, tu vais ter um câncer maior que não vai te curar, porque a natureza nos dá a oportunidade de aprendizado. A gente é que não aprende a dizer. Se tu aprende, a tua vida pode passar a ser até melhor depois de uma doença. Então, nós tivemos uma chance. Está tudo errado na forma de fazer a cidade, da forma de fazer a agricultura, etc. Nós tivemos uma oportunidade bárbara. E estamos tendo uma mudança climática que a gente tinha que pensar como evitá-la também, que também é responsabilidade nossa. É uma questão global, mas cada um no seu lugar no seu território tem responsabilidade. Nós poderíamos ver isso e ver ações preventivas. Por exemplo, o colega chinês, aquele que fala das cidades esponja, tal, que agora ele entrou na moda por causa da nossa enchente aqui, mas é isso, o que ele faz? Nada demais, ele só imita a natureza, ele cria anteparos para desacelerar a água, para reter água. É isso é inteligente. E o mundo inteiro que pensa de forma inteligente está assim, é inevitável algumas áreas tirar, bom, então tem que fazer uma proteção, como aliás foi feito 70 anos atrás, 50 anos atrás, que eram na zona central de Porto Alegre, né, e na zona metropolitana, estamos faltando termo agora, os diques, os portões, as bombas de drenagem, as eclusas, tudo isso que não funcionou. Não funcionou por responsabilidades, mas então tem uma proteção. Mas nós temos que pensar até se não temos que ampliar esses diques, né? Não agora, porque não chegou na cota de inundação, ou seja, não precisava ter tido inundação nenhuma. Se estivesse funcionando, chegou abaixo da cota. Então, mas pode ir acima da cota um dia. É bem difícil, porque como é uma área muito grande, aqui teria que ser muitas vezes mais água para subir um pouco mais. Isso são tudo matemáticas que as pessoas não fazem, né? Mas precisam ser feitas. Por isso que eu digo, é uma coisa séria, não é uma brincadeirinha, só que todo o sofrimento ele é uma oportunidade de mudança na vida. Sabe, a gente não cuida da saúde, adoece. É uma chance de tu tomar um remedinho e continuar fazendo as mesmas bobagens, ou pensar, será que eu não preciso caminhar, tomar mais sol, entendeu? Essa é a pergunta agora. Eu, pessoalmente, leio a mensagem, nos 53 anos de Agapan, nós nunca foram tão destruídas as leis ambientais. Nós nascemos em plena ditadura militar e até lá nós fizemos conquistas de leis e agora estão sendo destruídas e a gente não conquista nada, só está perdendo. Então eu vejo assim, que engraçado, o planeta está pedindo uma coisa, né? Está pedindo proteção, está pedindo rever a nossa forma de fazer as coisas. Não é deixar de fazer, as pessoas dizem, os caras são contra o desenvolvimento. Ambientalistas são as pessoas, para quem não entende, mais a favor do desenvolvimento que existe. Só que é desenvolvimento, não subdesenvolvimento. O que nós estamos fazendo é uma estupidez, que não dura, que perde o dinheiro, perde o sofrimento, perde as casas. Isso não é legal, isso é sofrimento. Desenvolvimento de verdade é a pessoa se qualificar, viver melhor, ter segurança, entendeu? E nós somos a favor disso. Então, é um momento ímpar, eu chamo com atenção porque a gente quer que a sociedade pense o que é essencial da vida, entendeu? Nas nossas cidades, no nosso campo, o essencial é a produção, mas tem formas de produzir. Vamos repensar juntos, sabe? Tem muita coisa. A ciência e a técnica hoje já resolvem qualquer coisa praticamente. O que falta é decisão. Tu pode parar de fumar facilmente. Eu parei de fumar, o cara tinha que aguentar no osso. Agora tem adesivo, tem não sei o quê. A ciência ajuda um monte. Só que se o cara não quer parar de fumar, ela não consegue fazer ele parar. Né? Até porque tem gente, e aqui tem gente
que lucra com a doença. Tanto vendendo cigarro como vendendo os remédios para quimioterapia. E esses lucros são muito grandes, dá para financiar muita gente para fazer propaganda disso. Então a gente tem que saber assim, ó, acontece desastre, chove dinheiro, né? No Rio Grande do Sul está vindo dinheiro federal aos montes, é muito justo, legal, todo o país está preocupado com o Rio Grande do Sul. Mas vai ir para as mesmas pessoas fazerem as mesmas porcarias que nos levaram a esse estado? Ou nós vamos usar esse dinheiro agora a favor do estado e da população? Essa é a minha pergunta. Eu estou vendo o contrário. Eu gostaria que fosse. E eu gostaria muito de trabalhar exaustivamente, como tenho trabalhado, numa proposta diferente de desenvolvimento para qualificar a nossa vida, aproveitar a desgraça para transformar num, né, limão em limonada, digamos assim. Eu queria aproveitar o gancho do DIC, né? Eventualmente, em diversas discussões aí que a gente vem participando, o DIC às vezes parece aquele remédio rápido, assim, né? De que, ok, você tem um problema, fazendo analogia aí com um problema de saúde, você tem um problema de saúde, vai no médico e você quer tomar um remédio e ficar curado rapidamente, né? Ou pelo menos sem os sintomas daquele mal. O sistema de DICs aqui em Porto Alegre não funcionou, né, do modo como deveria funcionar. Porto Alegre, algumas cidades da região metropolitana também não. Mas o que às vezes eu percebo é muitas pessoas pedindo para ter um DIC, né? E aí a partir do momento em que você tem DIC em todas as margens, né, dos dois lados do Guaíba ou de qualquer outro corpo hídrico que você tiver DIC nos dois lados, você vai empurrar essa água para jusante mais rapidamente. E aí, naquela cidade que está a jusante, que está mais abaixo no rio, vai gerar uma inundação também lá. E aí o que essa cidade vai querer? Ela vai querer também o seu DIC. Né? E vai empurrar um pouquinho mais para baixo a inundação. E aí aquela que está lá embaixo, ela também vai querer DIC. E aí daqui a pouco todo mundo tem DIC. E o DIC ele é construído para uma determinada cota, né? Para uma determinada condição, ele tem lá o seu funcionamento baseado em preceitos técnicos, enfim. Mas a gente costuma comentar também que a natureza ela sempre supera o conhecimento científico, né? Então, a gente teve agora em 2024 um evento sem precedentes, mas ele é sem precedentes no tempo em que a gente observa esse local, né? E nada impede que tenha um evento ainda maior, que eleve a uma cota acima daquela projetada para um DIC, e daqui a pouco pode ter todas as cidades com DICs ao longo do curso d'água, e ocorrer um evento que seja acima da capacidade de dimensionamento daquela estrutura. E aí não é porque a probabilidade disso acontecer seja pequena que o risco não é real. Né? Tu tocaste numa questão que é exatamente a mesma questão que eu toquei antes, de dizer assim, drenar aqui, né, ou dragar aqui, significa mais velocidade, mais água lá embaixo. É a mesma coisa, é a falta de matemática básica. As pessoas acham que magicamente dá para elevar territórios ou fazer diques, que Londres levou 10 ou 20 anos para fazer um dique de proteção, ou seja, uma cidade totalmente consolidada, anticrise, sai caríssimo. Dique é uma coisa totalmente antieconômica. Foi construído numa época que as pessoas não viam outra solução. Mas o que está por trás do dique? Estão especuladores. Não é construção civil, tem gente de construção civil séria. Especuladores que pegam um banhado, querem drenar, numa época que está seca, que não tem enchente, vende, loteia para as pessoas, entendeu? Compra barato aquela terra e loteia. Se a gente olhar Porto Alegre, toda a enchente ocupou, o desenho de ocupação da área inundada em Porto Alegre não pega uma gota da cidade antiga, porque os portugueses que navegavam não eram idiotas. Naquela época, agora... Os descendentes talvez tenham passado, nós. Mas
não eram idiotas. Então eles construíram a cidade onde não estava. Tu pega as Canoas, o centro de Canoas, por isso é o centro, onde começou ali a cidade, não inundou. Entendeu? Então, o que inundou? As áreas que os especuladores que compraram terra baratíssima, porque era inundável, venderam para as pessoas que não tinham condições de comprar terreno. Não pode ir ali, porque senão o que acontece? O picareta, para dizer um termo assim bem honesto, o picareta ganha o dinheiro com uma área que ele compra barata e vende para as pessoas pobres bem caro, e quem paga é a sociedade fazendo diques que são inadministráveis, porque água é um volume de água, ele disse muito bem, é a mesma coisa. Se eu aterrar, em vez de fazer dique, então pega, muita gente deve estar pensando nisso, porque não vamos ser inocentes. Existe hoje no planeta pessoas que lucram com a desgraça. Especialistas. Eles já se organizam rapidinho, já pegam o dinheiro do governo. Então vamos dragar aqui e aqui a gente aterra, que aí a água não sobe. Mas quando eu aterro aqui, vai subir em algum lugar. Às vezes também vai arrancar o meu aterro, que é outra coisa que para a água é brincadeira, pegar um aterro, pegar um lanche de concreto e jogar longe. Ora, a água é um troço poderoso. Mas então, não acontecendo. Ou seja, a água precisa ser administrada naqueles volumes, naquelas coisas, e fazer diques ou fazer aterros é a mesma coisa, é empurrar a água para algum outro lugar, que vai acontecer e até mais intensamente, porque aí vai ficar menos áreas para ela vai invadir com mais força. Então, isso é uma coisa muito importante, né? Matemática básica. Isso é matemática básica. Não se faz acelerar uma água aqui se lá embaixo vai transbordar, entendeu? Porque enchente nada mais nunca é demais dizer, porque as pessoas não têm obrigação de saber, enchente é quantidade de água pelo tempo. Só acontece enchente que chove muitos milímetros em tantas horas. Né? E uma semana, não importa. Se chovesse mais espaçado, não dava enchente, porque dava tempo de drenar. Então, quando eu acelero a água, eu aumento a enchente, porque eu tenho que reter a água para diminuir a enchente. A floresta faz isso, ela retém a água atrás, então dá tempo do rio escoar, e quando essa água chega no rio, já escoa. Não dá enchente, entendeu? Então nós temos que fazer o processo inverso, não é o de dragagem, é o de retenção de água. Nós estamos quase nos encaminhando já para a finalização do nosso programa. A gente acabou inevitavelmente entrando na questão das enchentes que aconteceram agora. É um assunto que é impossível não se falar. Mas para entrar então mais perto dessa finalização, eu gostaria de abordar mais algumas questões sobre a tal da nova ilha, entre aspas, né? Que a gente comentava um pouquinho mais no começo do programa. Se primeiramente, Francisco, tem algum risco às pessoas que estão frequentando ali a questão de lazer para o meio ambiente, questão dos lixos que acabam sendo deixados? É uma linda pergunta. Em primeiro lugar, não tem nenhum problema se forem pessoas minimamente civilizadas. Eu prefiro que elas, sendo não civilizadas, ocupem uma ilha que ainda não desenvolveu um ecossistema, que está em formação, do que vão jogar essa sujeira nos ecossistemas já formados das outras ilhas. Ou seja, mas é óbvio que tanto num quanto no outro elas estão cometendo um crime. A gente vai, aproveita a natureza e deixa ela melhor. Mas pode deixar melhor? Bom, se não deixa melhor, não deixa pior. Se tem um dano ali, como é que se deixa melhor? A gente vai fazer um churrasquinho? Maravilha. Leva as coisinhas, entendeu? E no sair, pega também o lixo dos mal educados, desgraçados que deixaram ali. Aí tu deixou melhor, entendeu? Tu pega o teu, que é a tua obrigação, e pega o outro que não custa nada, entende? Então, se esse processo a gente levar como cidadania, pode usar, se divertir, vai jogar futebol, vai fazer o que quiser, entende? Até porque ali tem muito menos dano do que ele fazer todas aquelas coisas no parque do Delta do Jacuí, que é uma riqueza espetacular de Porto Alegre, e que deve ser cuidado com muito carinho, que também pode ser visitado, mas com muito carinho, né? E ali ainda está se construindo, daqui a uns tempos já vai ter plantas, vai ter coisa, se continuar a sedimentação, e a vida vai ocupá-lo, né? E aí tem que ter mais cuidado, cada vez mais. Mas o importante é isso, aonde quer que a gente vá, tratar como se fosse a nossa casa, se a gente limpa a casa, né? Se a casa é um lixão, trata como se não fosse a tua casa. Cuida com cuidado
e leva o lixo para casa, já que tu gosta de lixo, leva o lixo para casa. Mas é isso, é uma oportunidade bacana, né? Mais uma ilha no arquipélago e não há problema nenhum, desde que a gente seja educado minimamente e cidadão, né? Porque eu acho que algumas coisas não são nem educação, é o básico de cidadania. Respeito ao bem público, porque tudo que não é nosso é bem público, né? Então a gente tem que ter muito carinho com isso, porque é de todos. Professor Maurício, gostaria de acrescentar mais alguma coisa na nossa conversa? Eu novamente, né, concordo bastante com o Francisco, não vejo problema na utilização desse espaço. Tenho um pouco de receio quanto a eventuais usos futuros que vão dar para aquele local, né? A partir do momento em que as pessoas começam a frequentar mais e não fazer isso de forma consciente ambientalmente, né? Uhum. Então acho que essa é a maior preocupação, com como vai se dar o uso dessa área, e não o fato dela existir ali, né? E um ponto importante também que a gente abordou de forma um pouco breve é que ela se formou naquele local, mas eventualmente, dependendo das condições de escoamento, ela também pode deixar de existir naquele local, né? Isso é dinâmico, ela pode... A gente ainda não sabe o que vai acontecer, de fato, com aquela área, se ela vai continuar crescendo, se daqui a pouco ela vai reduzir. Então, por isso também uma preocupação em relação ao uso futuro. Daqui a pouco se planeja utilizar aquela área como uma área de lazer, por exemplo, e numa inundação próxima, ela deixa de existir ou ela altera o formato, enfim. A gente precisa ter em conta que essa é uma região bastante dinâmica e que ao longo do tempo a gente vai observar o comportamento dela e nada impede que essa forma se altere, seja crescendo ou até mesmo diminuindo. Perfeito. Francisco, gostaria de acrescentar alguma coisa, as considerações finais, que já estamos nos encaminhando para o encerramento do nosso programa? De novo, eu acho que o Maurício colocou muito bem, eu acho que a gente, sobre a ilha, acho que a gente, qualquer coisa da natureza, a gente aproveita com a visão de, não é um momento só, é deixar aquilo para os outros. É maravilhoso chegar num lugar que não tem nenhum lixo, que é lindo, que é gostoso, que tem passarinhos, né? Então o cara diz assim, bom, pelo menos eu não vou estragar para que outros possam ter esse mesmo prazer e eu mesmo amanhã possa ter, né? Então se eles tiverem esse cuidado, sempre vai funcionar. E se a ilha for passageira, não tem nada de errado nas coisas não serem perenes, né? Algumas coisas, a vida não é perene. A gente tem que aproveitar ela com sabedoria, porque ela vai se extinguir. Desculpe se eu dei essa notícia muito forte para vocês, mas todos morrerão. Tu que é jovem vai morrer, né? Então, isso é a beleza da vida. É um ciclo. Então, a gente tem que estar preparado para ele, curtir com uma leveza que nos leve a curtir o máximo sem destruir, porque outros vão curtir depois. Perfeito, então vamos nos encaminhando, né, para o encerramento do nosso programa, nos despedindo da nossa audiência e agradeço então novamente a presença dos nossos especiais convidados, o biólogo Francisco Milanês e também o professor do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da URGS, Maurício Paixão. Gente, obrigada mesmo por participarem do programa de hoje, esse debate tão rico que teria muitas outras coisas para falar também, a questão das enchentes e também da nova ilha, digamos assim. Então, o TV Câmara Entrevista de hoje fica por aqui. Para acompanhar mais detalhes da nossa programação, fique de olho nas nossas redes sociais. Obrigada pela sua companhia e até a próxima edição.